Pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos ter uma aula aqui gravada e eu quero que vocês vejam no ritmo de vocês, podem interromper a aula, podem fazer anotações, porque ao final eu terei alguns questionamentos que vocês devem responder no Google Classroom, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós estudaremos alguns conceitos muito importantes para o nosso conteúdo, que são alguns conceitos de língua e variações linguísticas. Ao final da aula, vocês entenderão melhor essa abordagem e poderão fazer os comentários de vocês. E na próxima aula, se houver dúvidas, nós estaremos à disposição para tirá-las. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeiramente, nós falamos que temos aula em língua portuguesa, que nós falamos a língua portuguesa, que nossos trabalhos de metodologia serão em língua portuguesa. Mas o que é língua? Para você, o que é língua? Vamos ver. Nós temos alguns conceitos. Vejam esses conceitos desse estudioso, do Larsen Freeman, de 2003. Ele disse o seguinte: eu vou explorando, vou falando e vocês vão observando qual desses conceitos que mais se assemelha ao conceito que você tem de língua. Então, língua é um meio de transmissão cultural. Sim, pessoal, é pela língua que nós transmitimos a cultura, seja ela falada, seja ela escrita. Nós temos, então, a língua como uma forma de transmitir, promover a cultura. Segundo conceito, língua é o que as pessoas utilizam para falar de coisas importantes, como os acontecimentos cotidianos. Pessoal, é um instrumento que temos para nos expressar. Então, nós vamos falar de assuntos importantes, de assuntos banais, enfim, daquilo que quisermos. Nós vamos falar de acontecimentos do dia a dia. Terceiro conceito: língua é um conjunto de sons ou sinais e padrões de sentenças que expressam o significado. Observem um tópico importante aqui, que a língua ela vai expressar sentidos, expressar significados. Língua também é um conjunto de regras. Quando vem a sua mente, a língua portuguesa é um conjunto de regras. É um conjunto de regras, sim, mas que vai variar de comunidade para comunidade. Então, cada país, por exemplo, vai ter a sua língua. Então, nós temos aí um conjunto de regras para as pessoas interagirem. Então, é também um meio de interação entre as pessoas. Observe o sexto conceito. É um meio para fazer algo com o propósito de atingir o objetivo. Se nós queremos nos comunicar, interagir com o outro, então a língua vai ser esse meio para alcançarmos esse nosso propósito. Também olhe o conceito 7. É um veículo para comunicação de significados e mensagens. Sim, é por meio da língua que nós vamos transmitir nossas ideias, que vamos passar nossas mensagens. Observe esse conceito 8. Língua é um instrumento de empoderamento. Empoderamento vem da palavra poder, ou seja, quanto mais você conhece da língua, quanto mais você a domina, mais empoderado você fica. Olha o conceito 9. A língua é um meio para se aprender coisas novas, com certeza. Por meio da língua, nós lemos, nós tomamos conhecimento de novos assuntos, de novos objetos. Então, é um meio para se aprender coisas novas. E olha esse último conceito: a língua é holística, ou seja, ela se preocupa com o todo e é melhor entendida quando manifestada no discurso ou em textos completos.
Ou seja, pessoal, ela deve ser observada no seu contexto. Então, pare um pouquinho e observe. Qual desses conceitos que você mais assimilou, que mais se assemelham ao conceito que você faz de língua? E vamos dar sequência. Você pode interromper, observar, pensar, e eu vou dando sequência aqui. Pode ir no seu ritmo. Aí a gente fala, língua é um código para as pessoas se comunicarem, não é? Então, nós temos a língua portuguesa. E entre os estudiosos da língua, ou até mesmo entre as pessoas comuns, que não são estudiosos, que não são linguistas, pode gerar essa dúvida. Que língua nós falamos? Língua portuguesa ou língua brasileira? Que língua é essa nossa? Aí aqui entram os nossos estudos. Pessoal, nós vamos ver que nós falamos a língua portuguesa. E essa língua que é considerada no artigo 13 da Constituição Federal, já se fala lá, a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Mas nós vamos ver que ela tem algumas características. Olha só, em um país extenso como o nosso, um país grande como o Brasil, é comum, é normal que haja muitas variações na língua. Daí, nós podemos dizer que o português são vários. Eu gosto muito dessa frase, quando eu afirmo o português são vários. O que é que eu estou querendo dizer? Que no país não se fala de uma mesma forma em todo o território. Nós teremos variações de um estado para o outro, de grupos de pessoas para outras, e assim nós entramos nesse segundo tópico nosso, que é variações linguísticas. Observe, uma das variações mais fáceis de se observar é essa aqui, variação geográfica ou regional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de uma região para outra, há características diferentes. Já te aconteceu de você chegar a outro estado, digamos, por exemplo, São Paulo, e você está em uma loja, conversando com alguém, ou fazer um pedido para atendente falar, você é de Minas? Não é? E você fala, gente, como essa pessoa sabe? Então, veja, pelo nosso sotaque, pela forma como nos expressamos, as variações regionais são perceptíveis. Elas variam de estado para estado, até de país para país, por exemplo, varia o português do Brasil com o português de Portugal, os nossos colonizadores. Tem até uma piadinha aqui, brincando, o gaúcho e o mineiro. Na minha terra só tem macho. Olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea. E nós está achando é bom demais. Então, vejam, brinca com o modo de se expressar do mineiro e do gaúcho. Então, isso pode ser não só no sotaque, mas também na variação das palavras. Por exemplo, aqui em Minas nós falamos soltar pipa, né? Em outros lugares falam papagaio, pandorga. Há várias outras palavrinhas. Pensem em algumas que você já observou. Mexerica, bergamota, tangerina. Há outras, depois vocês me contam. Outra variação linguística que nós temos são as variações históricas. A variação histórica, ela vem provar que a língua é viva, que a língua pode sofrer alterações. Observe nessa primeira imagem, farmácia popular. Esse PH simbolizava em tempos passados, em tempos idos, o som do F. Então, hoje já se tornou uma variação histórica, ela não existe mais. Observe outra mudança. O você que nós falamos hoje, na sua forma primitiva, já foi você, você, até chegar ao você. E aqui brinca também que hoje as pessoas já falam se.
nem ficam aqui no modo formal mais, mas a forma que nós temos hoje ainda é você. Mas mostrando essa variação histórica, variação no tempo, que vem demonstrar que a língua pode mudar com o decorrer dos tempos. Observe um exemplo mais próximo de nós. Linguiça. Antes do novo acordo ortográfico, a gente tinha esse trema em cima da palavra, esses dois pinguinhos em cima do U, para pronunciarmos justamente o U, linguiça. Hoje esse trema não existe mais. Então, se eu vir algum texto em que a palavra linguiça frequente e outras aparecer com trema em cima do U, eu já vou deduzir, esse texto é mais antigo. Esse texto não é recente, porque eu tenho aqui uma variação histórica. Olha outro tipo de variação. A variação social ou sociocultural. O que demonstra, pessoal, nessa variação? Que as pessoas podem se expressar diferente, dependendo do nível de ensino que elas têm, dependendo do lugar onde mora, dependendo do meio onde elas convivem. Nós temos aqui uma charge mostrando a diferença desses falares, da variação social ou sociocultural. Veja, há uma pessoa mais simples, mais sem instrução, foi consultar o médico, né? E usou termos que são desconhecidos para esse médico que não conhece esses termos. Ele, inclusive, está aqui com o dicionário na mão, tentando entender. E agora a gente começa a pensar, nossa, então quer dizer que esse senhorzinho aqui fala tudo errado? Não, pessoal. Ele está falando, isso aqui é uma variação social ou sociocultural. Ele está falando de acordo com as possibilidades que ele tem, de acordo com o meio em que ele vive. Né? Então, isso é o que eu vou chamar de variação social ou sociocultural. Ele consegue estabelecer comunicação. E é isso que importa. Okay? Vamos seguindo. Outra variação linguística é chamada de variação de estilo ou de situação, ou registro. O que é isso? Isso significa eu saber adequar a língua às pessoas com quem eu estou falando, ao momento em que eu estou vivenciando. Eu posso falar qualquer coisa para qualquer pessoa, mas eu vou adequar a minha língua àquela pessoa, àquele momento. Esse mesmo conteúdo que eu estou explicando para vocês, eu poderia explicar para uma criancinha, só que eu teria que adequar a minha linguagem a ela, ok? Então, nós vamos ver isso. Que eu tenho que observar a adequação da língua ao contexto. Se eu estou num contexto mais formal, se eu estou num contexto mais informal. E aí eu vou usar. Daí vem para nós os conceitos de eu fazer um uso adequado ou eu fazer um uso inadequado. Vejam essa charge brincando com isso também. Veja, começar pelo traje. Uma pessoa de terno na praia já está inadequado. Veja o falar. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las vemos nesse instante ou mais tardiamente? Nós vemos um falar todo rebuscado, super inadequado para esse momento. Qual linguagem seria adequada para esse momento de lazer, de praia, com um amigo surfista? Seria uma linguagem mais informal. Então, isso é o que eu chamo de registro ou variação de estilo ou de situação. É eu saber adequar a língua ao momento que eu estou falando, à pessoa com quem eu falo. Vamos recapitular aqui comigo, pessoal. Então, quais são as variantes linguísticas que eu tenho? Eu tenho a variação geográfica ou regional, eu tenho a variação histórica, eu tenho a variação social ou sociocultural e eu tenho a variação de estilo ou de situação, certo? Ok. Aí vem esse questionamento. Já falamos ali, quando é que eu devo usar
de uma forma ou devo usar de outra? Aí vem aqui, nós devemos levar em consideração um lembrete muito importante, que a norma culta, essa que segue as regras da língua, segue o que dita a gramática, ela é uma das variações da língua. Ela não é a única forma correta, ela é apenas uma das variações. Então, existe essa variação, norma culta, ok? Então, vamos aqui comigo. Então, eu tenho a diferença entre a norma culta e a linguagem coloquial. Qual seria a diferença? Vejam, a norma culta ou norma padrão da língua, ela é uma variação linguística, pessoal, é uma das variações, é uma das formas da língua. E ela se caracteriza porque ela vai seguir as normas de acordo com a gramática normativa. É quando eu faço uso do português padrão. Quando é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a norma padrão ou culta da língua quando eu estiver em situações que exigem formalidade, não é? Quando eu estiver, por exemplo, um advogado falando numa situação formal, você apresentando um trabalho para seus professores, é uma situação formal, fazendo um discurso para o meio acadêmico, né, para alunos, para professores, situações que exigem formalidade. A apresentação do seu relatório de estágio é uma situação formal, norma padrão ou língua culta, certo? E a língua coloquial? A língua coloquial é a língua que nós usamos no dia a dia. É essa língua que nós conversamos em situações informais. Nós conversamos com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos pais. É a língua do dia a dia, é a língua do cotidiano. Tá bom? Então, estejam atentos a essas diferenças. Quando você me fala assim, Bárbara, então eu posso usar a linguagem coloquial? Pode, claro, depende do momento. Sempre observe com quem você está conversando e onde você está estabelecendo aquela comunicação, certo? Quando as pessoas têm a ideia de que existe apenas uma norma certa, por exemplo, se a pessoa tiver a ideia de que existe apenas essa norma padrão ou língua culta, não tem outra aceitável, ela vai cair no que nós chamamos de preconceito linguístico, que é eu discriminar as pessoas pela forma como elas falam. Observe que tem um livro do linguista Marcos Banho, Preconceito Linguístico. Ah, já vamos entregar um pouquinho do nosso conhecimento. Estão vendo esse trema aqui, em linguístico? O que significa isso? Variação histórica. Significa que esse livro não é recente. Então, vamos lá. Preconceito linguístico, o que é e como se faz? É, às vezes, as pessoas discriminarem as outras. Por quê? Porque elas não empregam a norma padrão, não empregam o que dita a gramática. Houve o caso desse médico aqui, se não me engano, em 2019, repercutiu bastante nas redes sociais. Por quê? Ele atendeu uma pessoa humilde. A pessoa humilde se expressou do seu jeito, sem atender à norma padrão. E quando ele foi embora, esse médico colocou: não existe pneumonia e nem raio-x. Vejam, ele cometeu preconceito linguístico. Está discriminando as pessoas pelo modo como elas falam. Depois ele se retratou, viu que não foi bom, não foi interessante ele ter colocado isso, porque ele realmente praticou o preconceito linguístico, ele se retratou também nas redes, mas é uma forma de se estabelecer o preconceito linguístico, quando eu julgo as pessoas pela forma como elas falam. Eu discrimino as pessoas pelo modo como elas usam a língua, ok?
Pessoal, então vejam comigo. Por isso vocês entendem isso aqui. Então, essa concepção, essa ideia que as pessoas têm de que existe uma língua padrão, uma única língua que é correta, pode levar ao preconceito linguístico. Você ficar discriminando as pessoas pelo modo como elas falam. E observe, eu concordo demais, totalmente, com essas frases, com esses dizeres, com essas frases de Denise Gabardo. Ela disse o seguinte: escrever corretamente a língua portuguesa não é sinônimo de inteligência. Inteligência é saber respeitar as variações linguísticas e ter jogo de cintura para se comunicar com qualquer pessoa em qualquer situação. Então, eu acho muito importante isso, que nós saibamos respeitar o modo de expressão de cada um. Então, respeitar as variações linguísticas, esse é o ponto, esse é o foco. Você saber expressar-se em todas as situações, aí sim, é sinal de conhecimento sobre a língua. Eu, como professora de língua portuguesa, eu devo ensinar, eu tenho que ensinar a vocês a norma padrão, para que vocês tenham conhecimento dela e saibam se expressar em todas as situações. As informais vocês já sabem. O que precisamos aprimorar são as variações no nível formal. Ok? Então, vejam, norma culta ou outra variante. O que devemos usar? Observem, em uma situação mais formal, eu vou usar a norma culta. Em uma situação mais informal, eu vou usar outra variante. Eu vou usar a linguagem coloquial, que é a língua do dia a dia. Ok? Então, mais uma charge. Quando usar o quê? Observe, a candidata foi falar com o futuro patrão. Eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí vareia. Vixe, já complicou a situação dela. Por quê? Aí vareia não está adequado de acordo com a norma padrão. E ela está numa situação formal. Aqui sim ela deveria demonstrar o conhecimento da língua portuguesa e dizer, aí varia. Aqui ela já demonstra que não tem esse conhecimento. Vamos ver diferenças. Quando usar o quê? Observe na linguagem informal, do dia a dia. Olhe como nós costumamos falar. A gente está muito cansado. Caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. E aí, como você anda? São expressões normais de usarmos no dia a dia. Usamos a linguagem coloquial. Observe, se estivermos falando de um modo mais formal, será diferente. Essas mesmas frases, olhem como elas serão ditas. Nós estamos muito cansados. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Olá, como você está? Vira a diferença? Vamos mais um. Vamos ver aqui. Vamos ressaltar a questão da variação do registro, que é eu usar a língua de acordo com a pessoa com quem eu estou conversando, de acordo com a situação em que eu estou. Vejam, o remetente do bilhete, eu tenho aqui um bilhete, é o Fernando, é o mesmo? Observem o primeiro. Mo, fui dar um rolê até a casa do Zé, volto mais tarde. Fê. Totalmente informal, usando abreviaturas, super tranquilo. Está certo? Está adequado à situação. Vejam, já falando na empresa, com o chefe dele, ele já colocou, doutor Carlos, precisei me ausentar para resolver um problema sério na casa do José Carlos. Volto o mais breve possível, Fernando. Viram como é importante
o estilo vai variar de acordo com a pessoa com quem eu estou falando, de acordo com o momento que eu estou vivendo. Tá bom? Pessoal, isso tudo para chegar a esse conceito aqui de competência linguística. Nós vamos, durante o nosso curso, desenvolver a nossa competência linguística. O que é a competência linguística, então? Competência linguística é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Então, o que é competência linguística? É a capacidade que nós vamos ter de adequar a nossa língua. Em que ambientes? No trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual, etc. Ok? Então, essa é a habilidade que você vai ter de adequar a língua dependendo do contexto. Pessoal, é isso. E vejam bem, nós teremos lá no Classroom alguns questionamentos. Então, você pode voltar ao vídeo, assistir a ele quantas vezes você quiser, para depois você responder os questionamentos feitos e me entregar no próprio Classroom. Está bem? Muito obrigada. Até mais, pessoal.